Convido, então, os amados irmãos a abrirem suas Bíblias no texto que nós meditaremos esta noite, que encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 20 a 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 20 ao 25. Vou fazer a leitura e os irmãos podem acompanhar em silêncio nas suas Bíblias. Diz assim a palavra do nosso Deus. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Curve sua fronte, vamos orar mais uma vez. Pai bendito, Tu és maravilhoso, Senhor, porque preparou esse tempo, ó Pai, para que a Tua palavra fosse exposta, para que possamos ser edificados pela exposição das Tuas santas verdades. Tu conheces os nossos corações, ó Senhor. Tu conheces as nossas necessidades. A oração que Te fazemos agora, Pai bendito, é que Teu Espírito Santo nos visite, que Teu Espírito Santo aplique as verdades que aprenderemos esta noite a partir desse texto aos nossos corações, que possamos ser conformados à imagem de Cristo para, como servos obedientes, te agradar, Senhor. Essa é a oração que fazemos e a fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, se você tiver um tempo e procurar nos mecanismos de busca da internet sobre a representatividade do povo evangélico no Brasil, você vai perceber ao longo do tempo, visitando essas pesquisas, que nós temos aumentado em participação na população brasileira. Eu vi uma pesquisa do IBGE de 2016 em comparação à pesquisa de 2020, que foi publicada no início de 2021. E nessa pesquisa nós podemos constatar um aumento significativo de brasileiros que se dizem e que professam serem evangélicos. Entre os mais jovens, até 30 anos, esse aumento foi algo em torno de 30%. E isso leva alguns estudiosos, alguns analistas, a fazerem a afirmação de que a juventude brasileira está caminhando a passos largos para se tornar predominantemente evangélica. Mas nós também, quando visitamos essas pesquisas, elas nos informam que a grande maioria do povo brasileiro se diz cristão. E nós, agora há pouco, cantávamos pedindo para que Deus ouvisse as nossas orações e para que Ele sarasse a nossa terra. E a pergunta que surge, então, diante dessas assertivas de que nós somos maioria de cristãos e como evangélicos temos crescido substancialmente e ocupado uma fatia importante da população brasileira, são as seguintes: se somos tão representativos em números, por que não estamos conseguindo imprimir na sociedade um reflexo de uma vida conforme
e conformada à vontade de Deus. Eu não sei você, meu irmão e minha irmã, mas eu tenho a impressão, quando vejo a televisão, quando visito as redes sociais, quando escuto as notícias, é que, pelo contrário, na verdade, o mundo ele tem avançado na sua pauta de conformar a todos, assim como a cultura deste tempo. Mas nós entramos então num dilema. Como pode então nós sermos maioria de cristãos, crescendo como evangélicos, e não estarmos impactando o mundo, levando ele a se conformar à vontade de Deus? Será que esse número de evangélicos, na verdade, é composto por aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Cristo? É outra pergunta. E a terceira pergunta que eu faço é: será que eu e você estamos vivendo de acordo com o que a Bíblia nos ensina que deve ser a vida daqueles que foram alvos do amor, misericórdia e graça transformadoras de Cristo? Meus queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele é, sem sombra de dúvidas, o texto que mais nos exemplifica ou torna claro o poder transformador da graça de Deus na vida de um pecador. Esse pregador que nós acabamos de ler aqui, que pregava a Jesus, ele é o conhecido da cristandade apóstolo Paulo, chamado também de Saulo. Mas certamente, se você vivesse no tempo, nos primeiros anos do cristianismo, logo após a morte e ressurreição de Cristo, se você ouvisse esse nome, com certeza você não sentiria o que nós sentimos hoje quando lembramos do apóstolo Paulo. Certamente, ao ouvir o nome Saulo de Tarso, você sendo cristão, você tremeria de medo. Assim como talvez os judeus tremiam de medo quando ouviam o nome Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. E a bem de uma melhor interpretação acerca do que nós lemos aqui, desse pregador que pregava a Jesus, conforme nós lemos nesse texto, é importante que nós nos detemos um pouco a explicar quem era o Saulo antes desse momento que nós lemos. Esse texto que nós lemos, ele é um texto divisor de águas, quando nós observamos a conduta daquele homem chamado Saulo de Tarso. Então é importante que nós tragamos à nossa memória quem era Saulo de Tarso. Em Atos 22, já apóstolo Paulo, quando ele se coloca ali diante de uma multidão de judeus em Jerusalém que tinham acabado de lhe espancar, e ele foi retirado dessa multidão e teve a oportunidade de falar para ela, em sua defesa, Paulo ele vai explicar quem ele era. Então vamos ouvir, está em Atos 22, 3 a 5, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Paulo ele vai falar de quem ele era. Então vamos escutar do próprio Paulo a definição de quem ele era. Ele vai dizer o seguinte: eu sou judeu, nasci em Tarso da Sicília, mas criei-me nesta cidade, ou seja, Jerusalém. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Versículo 4. Persegui este caminho até a morte. Este caminho era o cristianismo. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos,
e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. O próprio Saulo, agora apóstolo Paulo, quando vai fazer sua defesa e se apresentar, ele mesmo confessa: eu era um perseguidor da igreja de Cristo. Mas ele não faz isso com meias palavras. Versículo 4, ele vai dizer: eu persegui a igreja, eu persegui os irmãos, não por pouco tempo ou com pouca intensidade, eu os persegui até a morte. Eu os persegui até a morte. Observe agora a sequência anterior ao texto que nós lemos, que trata sobre as primeiras aparições ou os relatos de Saulo no livro de Atos. Atos 7, 54 a 8, versículo 1. Trata exatamente do momento em que Estevão, com intrepidez, tinha se colocado diante de vários judeus ali no Sinédrio e tinha defendido com veemência a Cristo Jesus. Existe um autor que eu vou citar mais à frente, Charles Swindoll, que ele tem a habilidade, gosta de nos fazer levar-nos, né, ao momento que aconteceu. E em pesquisas históricas ele diz que ali era um lugar onde haviam debates. Estevão esteve ali como um servo do Senhor, um homem amável, um diácono da igreja, cheio do Espírito, um homem brilhante. Contudo, ele tinha um opositor igualmente brilhante. Um jovem de 30 anos, criado aos pés de Gamaliel, que foi o seu opositor nesse debate. E Estevão, ele defendeu a Cristo. Nós vamos ver exatamente o que aconteceu aqui após Estevão fazer a sua prédica defensiva, ou expositiva, na verdade, em defesa do seu Senhor. Atos 22, 3 a 5. Diz assim: Atos 7, 8 a 1. 54, 8 a 1. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele, Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram a Estevão, que invocava e dizia: Senhor, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Essa é a primeira aparição de Saulo no livro de Atos. E a sua primeira aparição é como o algoz de Estevão. Saulo foi muito provavelmente o agente eclesiástico, ou a mais alta autoridade, o doutor da lei presente, que consentiu, ou que permitiu, ou que decretou, em última instância, a morte do santo do Senhor, o diácono Estevão. Charles Swindoll, que escreve uma série intitulada Heróis da Fé, e escreve uma sobre o apóstolo Paulo, e quando trata desse momento, ele diz o seguinte: o diácono Estevão é descrito em Atos 6 como cheio de graça e poder, versículo 8, que falava com sabedoria por unção do Espírito Santo, versículo 10, cujo semblante era como se fosse rosto de anjo, versículo 15. Mesmo assim, o apedrejaram, foi assassinado a sangue frio. Os membros do Sinédrio desprezaram Estevão por causa
da sua firme defesa de Cristo. Meus irmãos, o fato do relato bíblico, o fato do autor de Atos escrever que Saulo estava lá, que ele consentia, que as testemunhas colocaram as suas vestes aos pés dele para poder apedrejar Estevão, nos dá uma certa tranquilidade para deduzirmos de que Saulo foi quem autorizou a morte daquele homem. No texto, ainda no capítulo 8, versículo 1, o texto continua. Porque a morte de um homem não era suficiente para aplacar a ira daquele jovem fariseu que perseguia a igreja. Ainda no versículo 1 do capítulo 8 vai continuar e vai dizer: naquele dia, o dia da morte de Estevão, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Preste atenção no versículo 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Essa sede de perseguição de Saulo não se satisfez em condenar Estevão à morte, e nem muito menos em ficar tão somente em Jerusalém. Ele perseguiu a igreja em Jerusalém, mas aquele jovem que era dedicado no seu esforço de, no entendimento deturpado, ser fiel ao que ele entendia que era a vontade de Deus, ele avançou nessa perseguição à igreja. No capítulo 9, versículo 1, ele vai dizer o seguinte, e aí é justamente o capítulo da conversão de Paulo. Antes da sua conversão, o apóstolo o Saulo de Tarso, ele fez o seguinte, capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Vou repetir, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Meus irmãos, esse era Saulo de Tarso, um dedicado e feroz opositor do Evangelho, perseguidor da igreja de Cristo. Alguém que se empenhava em prender, torturar e muitas vezes destinar à morte pessoas que tinham sido alcançadas pela maravilhosa graça transformadora do Evangelho. Saulo os perseguia porque o seu coração odiava a Cristo. Ele transpirava ira contra a igreja. Quantos sofrimentos este homem não causou a irmãos preciosos, a filhos preciosos de Deus, alcançados pelo sangue de Cristo Jesus. Contudo, meus irmãos, o poder da graça, ele é transformador. Aquele homem, ele não contava com o que Deus havia preparado para ele. Aquele perseguidor feroz, violento, destemido, corajoso e dedicado na sua missão, ele conheceu a intervenção divina na sua vida. O capítulo 9 vai nos falar sobre isso. Saulo, ele sofreu essa intervenção e seus planos teriam que sofrer uma mudança brusca, inesperada, não imposta, mas amorosa, não cega, mas pela restauração da sua visão e poder de interpretação das Escrituras, não pelo ódio de quem é perseguido, mas pelo amor do soberano Deus, que encontrou aquele homem, aquele pobre homem, na estrada de Damasco e derramou sobre ele a sua maravilhosa graça, lhe proporcionando um encontro com o Senhor dos Senhores, o nosso Salvador Jesus Cristo, e transformou a sua vida violenta e de rebelião numa vida de servidão e bênçãos para o povo de Deus.
quando, após o encontro de Saulo com Jesus em Damasco, Ananias arrasou com Deus, citando a terrível fama daquele perseguidor, Deus vai dizer o seguinte em relação a ele: vai lá, Ananias, vai lá. Saulo tinha acabado de se encontrar com o Senhor Jesus. Como nós lemos, ele estava entrando em Damasco porque ele tinha cartas para perseguir os judeus, os cristãos. Damasco ficava a 160 quilômetros de Jerusalém. É longe hoje, imagine na época que você não tinha carro, que você não tinha estradas como nós temos hoje. Eram dias e dias de viagem. E ele estava indo para ali para perseguir os cristãos, mas Jesus aparece para ele. Jesus aparece para ele e diz: Saulo, por que me persegues? E Saulo, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele momento, Saulo perde sua visão, entra na cidade, vai para um local e Deus visita Ananias e diz: olha, vai lá na casa onde Saulo está, ora por ele, põe tuas mãos e batiza-o. E Ananias diz: mas Senhor, esse homem persegue a igreja, terríveis coisas ele tem feito, e ele veio para cá para perseguir os cristãos. Atos 9:15, Deus vai responder a Ananias: vai lá, Ananias, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E aí nós entramos no nosso texto. O texto de Atos 9, 20 a 25, como eu falei anteriormente, meus queridos, vai falar de um novo homem. Esse Saulo que nós conhecemos agora como perseguidor, ele foi morto e sepultado quando a graça de Cristo se derramou sobre ele, naquele encontro que ele teve com o seu Redentor. Aquele homem não existia mais. E o texto que nós lemos é o primeiro texto que mostra esse homem transformado em ação. Nós vimos Saulo sanguinário em ação contra a igreja. Esse texto vai mostrar Saulo regenerado em favor da igreja. Vejamos então quais foram as transformações que a graça operou na vida do maior algoz do cristianismo nos seus tempos. A primeira transformação, meus irmãos, está aí no versículo de número 20. Peço que os irmãos olhem para suas Bíblias para nós lermos esse versículo. Diz assim: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. A primeira transformação latente aos nossos olhos nesse texto, provocada pelo encontro com Jesus, por ter sido ele alvo da graça do Senhor, é que ele deixou de ser um perseguidor da igreja para se tornar um pregador de Jesus Cristo. Preste atenção em três coisas aí nesse versículo. Paulo não apenas deixa de perseguir o corpo de Cristo, mas ele se torna um pregador de Cristo. Ele poderia muito bem ter sido convencido de que ele estava no caminho errado em perseguir a igreja. Mas a transformação que se abateu sobre aquele homem foi tremenda e profunda, que tão somente ele não deixou de perseguir a igreja, que ele tanto odiava. Ele passou a amá-la de tal forma que ele anunciava a Jesus como sendo o Filho de Deus. Paulo não mais se dirigia às sinagogas levando cartas para prender os cristãos. Agora ele se dirige às sinagogas para pregar a Cristo. E em terceiro, Paulo não mais colocava Cristo em oposição a Deus, que era isso que o judaísmo fazia. Paulo perseguia Cristo porque Cristo era uma oposição ao ensino que eles entendiam da época acerca do Antigo Testamento. Paulo não fazia mais isso. Agora ele declarava que esse Cristo era Deus, assim como Deus Pai. Ele declarava sua divindade e igualdade com o Pai.
Que mudança brusca, meus irmãos, e que mudança imediata ela foi operada na vida do apóstolo Paulo. Perceba que o autor ele faz questão de nos chamar a atenção de que essa transformação na vida de Paulo, ela não foi paulatina, pelo contrário, ela foi imediata, abrupta. Houve um rompimento com o velho homem e houve um ressurgimento do novo homem restaurado pelo poder da graça. Perceba que no início do versículo 20, o autor começa dizendo, e logo pregava. Foi ato contínuo, logo que Ananias esteve com ele, que ele foi batizado, que as escamas caíram dos seus olhos e que ele se alimentou. Paulo não esperou vários dias. Paulo não se retirou para pensar sobre o que tinha acontecido. Paulo, de pronto, sentiu um ardor no coração, um impulso imparável, um desejo irrefreável de anunciar que ele conhecia o Salvador e que aquelas pessoas precisavam também da verdade de Jesus Cristo. A mudança foi imediata, o impulso que a graça provocou nele, voluntariamente o levou a falar e anunciar Jesus Cristo no meio daqueles que eram seus parceiros na empreitada de perseguição da igreja. Meus queridos, a graça de Cristo, ela faz exatamente isso na vida dos seus eleitos. Ela faz exatamente isso. Pelos méritos de Cristo, ela nos transforma de odiosos contra o Senhor para aqueles que amam a presença do Senhor. E você pode pensar, não, mas presbítero, eu nunca persegui a igreja. Eu, na verdade, vivia a minha vida e não odiava a igreja. Eu tão somente não estava, eu tão somente não conhecia Cristo. Todo aquele que não está com o Senhor está contra Ele, é o ensino da palavra de Deus. Não existe meio termo, não existe ninguém bom ao ponto que possa caminhar a revelia dessa graça e dizer, não, mas eu era bom. Todos aqueles que não estão no corpo de Cristo, meus queridos, são inimigos do Evangelho. Assim como Paulo odiava a igreja, odiava a Cristo, o coração do homem natural, ele é inimigo de Deus. O coração do homem natural, ele não busca a presença de Deus. Ele só o faz porque a graça salvífica de Cristo vem sobre nós. Perceba aqui também que Paulo, ele não apenas pregava a um Jesus, e isso faz toda a diferença nos nossos dias. Dias em que nós vemos o número de evangélicos crescerem no Brasil, mas fazemos aquelas perguntas que fizemos no início. Será que todos esses tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus? Será que eles conhecem verdadeiramente o Jesus que salvou e derramou sua graça sobre o apóstolo Paulo? Será que eles professam o Jesus que é homem e Deus e que morreu na cruz do Calvário para nos salvar? Ou eles professam um Jesus histórico? Ou eles professam um Jesus que precisa se acomodar aos desejos do coração do homem? Paulo não fez isso. Paulo não tentou equacionar Jesus dentro da doutrina ou da dogmática judaica. Paulo ele simplesmente rompeu, ele simplesmente foi iluminado no seu entendimento e ele percebeu que todo aquele ensino do Antigo Testamento apontava para uma pessoa, para o Messias, para o Cristo, para o Jesus de Nazaré. Paulo não pregou a qualquer Jesus. Paulo, o texto nos diz, pregou a Jesus como Filho de Deus. Isso tem toda importância, meus queridos. Dizer que Jesus era Filho de Deus era uma afronta aos judeus.
O próprio Jesus, quando em Mateus 26, 63, foi perguntado se ele era filho de Deus e respondeu que sim, foi tido e foi declarado como blasfemo, porque ele se colocava como aquele prometido da descendência de Davi, o Messias que haveria de ser enviado. Mas em outro momento da sua vida, o apóstolo Paulo ele foi inclusive mais claro sobre a sua certeza da divindade do seu Redentor. Quando ele escreve a sua epístola a Tito, capítulo 2, no versículo 11 a 13, ele vai asseverar com toda clareza sobre a divindade de Cristo. Ele vai dizer o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora sobre todos os homens, educando-nos para que, regeneradas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Em alto e bom tom, Paulo pregava a Cristo como Deus, como Salvador, como Redentor, como aquele em quem nós podemos descansar, como aquele em quem nós podemos depositar nossa bendita esperança, porque o dia da sua glória virá. E a pergunta que me veio à mente lendo isso e pensando nessa transformação operada no apóstolo Paulo foi a seguinte: você e eu nos reconhecemos aqui? Nós conseguimos, à luz do que foi feito pelos méritos de Cristo na vida do apóstolo Paulo, entender que Cristo fez isso também na minha e na sua vida? Quando você olha para trás, consegue enxergar alguém que não amava o Senhor e que hoje professa Jesus publicamente como Filho de Deus e seu único e suficiente Salvador? Vou explicar. Será que houve essa mudança de comportamento nas nossas vidas, de antes sermos pessoas que éramos inimigos de Deus, não tínhamos prazer nas coisas de Deus, e hoje as nossas bocas professam publicamente que Jesus é o nosso Salvador? Segundo impacto causado pela graça transformadora de Cristo na vida do apóstolo Paulo, transformou ele de detrator do Evangelho a testemunha de Cristo. A primeira foi a transformação de perseguidor em pregador de Cristo. A segunda, de detrator do Evangelho a testemunha de Cristo. Veja o versículo 21 e 22 comigo. Diz assim: ora, todos os que o ouviam, que ouviram a pregação de Paulo, estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados para os principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Meus irmãos, como eu falei, se eu e você vivêssemos no tempo de Saulo e ouvíssemos falar dele, nós iríamos tremer de medo. Aquele homem, ele era terrível como perseguidor da igreja. E a sua fama se fazia conhecer em Damasco também. Tanto que quando aqueles irmãos ouviram ele pregando a Jesus, disseram: opa, eu conheço esse homem. Esse é aquele que exterminava, é a palavra do texto bíblico. Este é aquele que exterminava em Jerusalém. Mas ele exterminava quem? Os maus? Não. Ele exterminava os que invocavam o nome de Jesus. A fama de Saulo, ela era tremenda como perseguidor da igreja, como opositor de Cristo. É por isso que o autor bíblico diz que todos que ouviram ficaram atônitos, sem entender nada. O que é que está acontecendo?
ficaram tomados de grande assombro quando viram Paulo pregando. A mudança de rumo de Saulo impactou a todos e os fez lembrar do perseguidor que outrora ele foi. Perceba que aqui nesses versículos agora o autor, ele nos traz a atenção e ressalta em nós a observação que aqueles ouvintes tiveram sobre a pregação de Paulo acerca da conduta de Paulo. Perceba que eles viram o que Paulo estava falando e o que veio à mente deles foi um choque, um antagonismo sobre o que eles estavam vendo, Saulo pregando a Cristo, e sobre o que vinha à memória deles, Saulo, o perseguidor da igreja. Aqui, o que ressalta aos nossos olhos, é essa percepção de mudança daqueles que ouviram Saulo. O texto, obviamente, quando trata aqui do fortalecimento que aconteceu com Saulo, ele está falando sobre o fortalecimento de Saulo na convicção doutrinária. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia, confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Nós entendemos isso. Saulo se fortalecia na convicção doutrinária dele, na convicção de que Cristo realmente era o Senhor. Quando Saulo visitava os textos do Antigo Testamento e via Isaías falando daquele que levaria sobre si as nossas pisaduras, ele dizia: é Cristo, é o meu Senhor, é esse a quem eu prego. Paulo se fortalecia dessa forma. Simon Kistemaker, que é um comentarista, um pastor que tem abençoado a igreja com seus escritos, comentando esse texto, ele vai dizer o seguinte: manuscritos dos textos, do texto ocidental, manuscritos da Bíblia, dos textos do texto ocidental, eles acrescentam a cláusula: Saulo se fortalecia cada vez mais. Eles acrescentam a essa assertiva a frase proposicional na palavra, ou seja, Saulo se fortalecia cada vez mais na palavra. Desse modo, o texto se refere ao seu poder de pregar e não simplesmente à recuperação de suas forças físicas depois de 3 dias em jejum. Nós entendemos isso. Contudo, o autor bíblico, ele faz questão de nos introduzir no cenário, esperando que se desenhe em nossa mente a perplexidade e o impacto causado naqueles ouvintes que ouviram a mensagem de Saulo, com o intuito de ressaltar que não somente a mensagem pregada, mas a transformação demonstrada pelo fato de um antigo perseguidor e detrator do Evangelho estar pregando a Cristo, lhes dava testemunho de forma magnífica que Jesus é o Cristo com poder para salvar, como o próprio Paulo diz e se refere a si mesmo, o pior dos pecadores. Era essa observação que chamou a atenção daqueles homens. Foi o testemunho de um homem transformado, não só a pregação, mas como Paulo se apresentou, como alguém amoroso, não mais violento, não mais odioso. A pregação foi um resultado, meus queridos, da transformação que houve naquele homem, da transformação de comportamento. Paulo passou agora não somente a ser um pregador, mas ser uma testemunha da graça transformadora de Cristo, com o comportamento que apresentou diante daqueles que lembravam dele como perseguidor da igreja. E Paulo tinha essa convicção de que ele tinha sido transformado, enchido do Espírito. Em Gálatas 2:20, ele vai dizer: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E aí eu faço
Mais uma pergunta. Quando eu e você olhamos ao nosso redor, nós conseguimos enxergar alguém que professa Cristo pelo anúncio do seu evangelho, mas que testemunha do seu amor transformador pela forma como vive e se comporta nesse tempo? Ou seja, eu e você, além de falarmos de Cristo, nós nos comportamos e damos testemunho com o nosso viver de que fomos impactados pela graça do nosso Senhor, de que tivemos um encontro verdadeiro com o nosso Senhor. Perceba que essas perguntas, elas nos trazem de volta à introdução. Será que a igreja evangélica, ela não tem imprimido uma conformidade do nosso país à vontade de Deus, porque, de repente, não tem vivido o verdadeiro evangelho? Por último, meus irmãos, a graça transformadora de Cristo, ela transformou aquele voraz perseguidor da igreja de perseguidor a perseguido. E é interessante que a partir do versículo 23, talvez na sua Bíblia você veja uma divisão ou um espaço maior entre esses textos, a partir do 23. É interessante que o autor, quando ele diz decorridos muitos dias, ele faz um contraponto com o que ele diz no final do versículo 19. Alguns dias, quando Paulo esteve ali por alguns dias, agora decorridos muitos dias. Os teólogos chegam à conclusão de que esse texto aqui é o texto imediato após a saída de Paulo de Damasco, ou seja, Paulo pregou imediatamente, as pessoas ficaram atônitas, mas Paulo ele se retira e passa 3 anos na Arábia. A partir do 23 é o momento em que Paulo volta, ou seja, decorrido muitos dias, ele volta. E o texto vai dizer o seguinte, do 23 ao 25. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Faça uma ligação com o que diz Atos 9, versículo 1, que nós lemos. Quando Saulo foi atrás das cartas para ir para Damasco, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Aquele que, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos, foi transformado pela graça, se tornou um daqueles que ele perseguia e se tornou talvez o maior perseguido do cristianismo do primeiro século. Saulo ele passa a experimentar a oposição e a perseguição que antes ele imprimia contra a igreja. Meus irmãos, aquele homem Saulo, ele deixou para trás uma carreira promissora. Saulo, dizem os estudiosos, era brilhante. Aos 30 anos de idade, Saulo ele era uma referência entre aqueles que serviam ao sinédrio. Saulo se diferenciava pela sua capacidade intelectual, pelo seu poder argumentativo, pela sua oratória, pelo seu conhecimento acerca das leis. Aprendeu aos pés de um grande mestre chamado Gamaliel, membro do sinédrio. A carreira de Paulo estava desenhada, meus queridos. Paulo, com tudo que ele havia absolvido de conhecimento, com tudo que ele já havia feito, com o seu empenho, dedicação ao judaísmo, certamente uma cadeira do sinédrio seria daquele jovem daqui a alguns anos. O sinédrio era a mais alta corte de Jerusalém. Era quem ditava os ritos daquele estado. Mesmo estando sobre o domínio de Roma, o sinédrio era o órgão legislativo.
e também judiciário ali de Jerusalém. Paulo certamente se diferenciava dentre os que podiam concorrer com ele, mas impactado pela graça, meus queridos, preenchido pelo Espírito Santo, o coração daquele homem ardeu de tal maneira que ele abandonou todas essas coisas. Ele jogou fora toda possibilidade de vitórias humanas que se apresentavam à sua frente. Tudo isso agora havia mudado, pois além de ter arruinado a sua carreira, adotado a religião que outrora perseguia, passou a ser odiado do seu povo, a ponto dos seus patrícios intentarem tirar-lhe a vida. Porém, meus queridos, nada disso abalou aquele jovem Saulo. A transformação operada pela graça, ela foi tão impactante, imediata, profunda, indelével na vida daquele homem, que quando ele escreve aos Filipenses e relata as suas cadeias, Paulo não reclama, Paulo não se queixa, Paulo não diz, eu poderia ter continuado na minha carreira. Paulo não só perdeu a sua carreira, como Paulo foi chicoteado, Paulo sofreu naufrágio, Paulo foi preso, Paulo foi esbofeteado, apedrejado, mas ele vai dizer o seguinte: todas as coisas que me têm acontecido, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. A preocupação de Paulo era fazer Jesus conhecido e honrado entre todos. Em Filipenses 1:21, ele ainda vai dizer, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A graça não havia deixado em Paulo, meus queridos, o desejo de perseguição, nem muito menos o medo de ser perseguido. Muito além dessas coisas, a graça de Deus havia infundido em Paulo uma fé tamanha em Cristo e pelos méritos de Cristo, que o propósito de sua vida era viver para Cristo, e a morte para ele se tornou lucro, pois ela o levaria a encontrar com o seu Senhor, com o seu Redentor, com quem estaria para todo sempre. Nada mais além disso tinha mais valor para Saulo. Que graça transformadora, meus queridos, que graça maravilhosa. A graça havia feito Paulo abandonar a sua carreira promissora e trilhar uma outra carreira. Mesmo sendo perseguido, mesmo sendo odiado dos seus, Paulo trilhou uma outra carreira. A carreira da fé, a carreira de pregador do Evangelho, a carreira de maior baluarte do cristianismo, da história, a carreira do maior pregador, do maior plantador de igreja já conhecido. No fim da sua vida, Paulo estava preso, sozinho, num lugar horrível, insalubre, escuro, e estava abandonado. Paulo era um homem velho, idoso, trazia no seu corpo as marcas do combate pela fé. Dizem alguns que Paulo andava curvado pelas muitas chicoteadas que levou. Aquelas chibatadas, elas levaram Paulo a ficar com uma postura curvada por conta dos nervos, dos músculos que foram dilacerados nas suas costas. Porém, o grande apóstolo e bandeirante do cristianismo, em momento algum demonstrou arrependimento. Depois de uma vida de perseguição, de ter deixado aquela carreira promissora pela carreira da fé, na sua última carta, quando ele escreve ao seu cooperador Timóteo, ele não reclama, pelo contrário, Paulo, ainda preocupado com o Evangelho, ele encoraja Timóteo, e ele vai escrever o seguinte, 2 Timóteo 4, versículos 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação,
E o tempo da minha partida é chegado, Timóteo. Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, Timóteo, mas dará a todos quanto amam a sua vinda. Meus queridos, aquele encontro de Saulo, perseguidor, com Cristo, a graça que Cristo derramou sobre ele transformou completamente aquele homem. Charles Swindoll vai dizer que a vida de Paulo foi dividida ao meio. Foram 30 anos de perseguição à igreja. Pela graça de Deus, Deus concedeu ao seu servo mais 30 anos de pregação do Evangelho, de missionário do Evangelho. Diante dessas verdades, meus queridos, eu vou fazer rápidas 3 aplicações e uma conclusão. Primeira aplicação para as nossas vidas é que aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Cristo e foram alcançados pela graça transformadora, não amam mais as coisas e as verdades deste mundo. Amam o Senhor Jesus e se agradam em obedecê-lo. Foi isso que o exemplo de Paulo nos mostrou de resultado da graça transformadora de Cristo. Se eu e você fomos alcançados por esta graça, meu querido, minha querida, nós não temos mais como nos deleitar com as verdades, filosofias e doutrinas deste mundo contrárias à palavra de Deus, porque o nosso coração foi tomado, ele foi arrebatado, ele pertence ao Senhor dos Senhores. Se nós ainda flertamos e simpatizamos com as coisas desse mundo, meus queridos, voltemos ao Evangelho. Nos debrucemos diante do Senhor, nos arrependamos e busquemos o Senhor em oração para que Ele derrame do seu poder sobre as nossas vidas. O intento do nosso coração deve ser assim como o do apóstolo Paulo, de viver para Cristo, a ponto de dizer que nós vivemos para Cristo e o morrer para nós é lucro, porque encontraremos a Cristo. Segunda aplicação, meus irmãos, é que aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Cristo e foram alcançados pela graça transformadora, eles anunciam a Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador dos homens. É sempre difícil quando nós falamos em anunciar a Jesus Cristo, porque alguns dizem, não, eu sou crente, eu dou testemunho, as pessoas veem como eu me comporto, mas pregar o Evangelho não é para mim, é para os pregadores, para os presbíteros, para os pastores. Eu estava lendo um livro, antes de subir ao púlpito aqui, um livro do Paul Tripp, Instrumentos nas mãos do Redentor. Ele fala justamente o contrário, ele diz, todos que foram alcançados pela graça de Deus, eles são comissionados por Deus para falarem de Cristo. Ele vai dizer mais, não precisa de elucubração, você não precisa de grandes discursos para falar de Jesus. Fale para aquela pessoa que está precisando do amor de Deus, do amor de Cristo que se veio sobre a sua vida. Apresente individualmente Cristo às pessoas. Se fomos alcançados por essa graça, meus queridos, necessariamente nós falamos de Cristo. Sabe por quê? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Terceira aplicação, meus queridos, é que aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Cristo e foram alcançados pela graça transformadora, descansam nas providências e livramentos do Senhor. No final do texto, nós vimos que os judeus intentavam matar a Saulo, mas ele foi livrado. Ele foi separado pelos seus discípulos e
Eles desceram ele num cesto, e Paulo pôde fugir, e ali começou o ministério profícuo, maravilhoso daquele apóstolo. O mundo pode atentar contra mim, contra você. Mas se nós confiamos no Senhor Jesus Cristo, nós descansamos nas suas providências e livramentos. Mas nós descansamos, e é importante que saibamos disso, porque sabemos que Deus há de nos preservar conforme o plano maravilhoso da sua providência. Deus mantém a mim e a você vivo, meus queridos, pelo amor que Ele tem a mim e a você, é claro, em Cristo Jesus. Mas Ele nos mantém vivo para que sejamos missionários do Evangelho. Ele vai nos livrar até quando o seu plano, a sua providência, entender que nós cumprimos a nossa missão de missionários do Evangelho. Não percamos mais tempo. Falemos e testemunhemos do Senhor Jesus Cristo, porque foi para isso que a graça salvadora de Cristo, transformadora, se veio sobre as nossas vidas. Para concluir, meus queridos, eu peço licença para ler um texto que foi publicado num livro em 1939, que tem sua autoria em Huberto Holden. Huberto Holden era um padre e ele escreveu uma das mais belas biografias do apóstolo Paulo. Esse livro, eu tenho um carinho especial, esse livro ele foi do meu tataravô, que fundou a Igreja Presbiteriana de Tipió, em Recife. E esse livro ele impactou a vida de muitos cristãos, porque naquele tempo não se tinha tantas literaturas para ler, e mesmo se as tivesse, é um livro maravilhoso que fala sobre a vida do apóstolo Paulo. E ele vai dizer o seguinte sobre o momento da conversão do apóstolo Paulo. Preste atenção na leitura. Desde essa hora dramática, ou seja, da hora em que Paulo se encontra com Cristo, desde essa hora dramática, uma só ideia, um só ideal domina a Paulo: tornar Jesus conhecido, amado e servido de todos os homens. Foi nessa disposição psíquica que o maior bandeirante do Evangelho iniciou a sua estupenda carreira, de cuja pujança e prosperidade dão eloquente testemunho os Atos dos Apóstolos e as Epístolas do incomparável arauto de Cristo. Cercou-se desde logo de uma seleta e disciplinada falange de auxiliares, homens e mulheres, moços e velhos, e com eles saiu a conquista espiritual do mundo. Por amor a esse ideal, se deixa perseguir, caluniar, escarnecer e flagelar, condenar à morte e degolar. E no meio dos seus sofrimentos escreve: meus irmãos, eu transbordo de júbilo por entre as minhas tribulações. Cristo é a minha vida e a morte me é lucro. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é quem vive em mim. Paulo, diz o autor, é um livro que só fala de Cristo. É uma chama que só arde por Cristo. É um gênio que só pensa em Cristo. É uma vontade que só quer a Cristo. É um herói que só luta por Cristo. É uma alma que só vive de Cristo, por Cristo e para Cristo. Minha oração, meus irmãos, é que, de igual modo, eu e você sejamos transformados a cada dia pela maravilhosa graça do Senhor que já veio sobre nós, que já nos convenceu do pecado, que já nos convenceu do juízo, que já tomou o nosso coração e nos mostrou que fomos agraciados pela bondade, pela misericórdia, pelo grande amor de Cristo na cruz do Calvário. E que essa graça nos leve também, assim como levou o apóstolo Paulo, a sermos um livro que só fala de Cristo, uma chama que só arde por Cristo, pessoas que só pensam em Cristo, uma vontade que só quer a Cristo, heróis
que só lutam por Cristo, almas que só vivem de Cristo, por Cristo e para Cristo. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Amém.